como era a minha rotina de estudos para passar em medicina estudando em casa. Hoje eu vou conversar um pouquinho mais aqui com você sobre isso, é uma pergunta bem frequente que eu recebo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre medicina, sobre ENEM, dicas de estudo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber tudo que está saindo por aqui, deixa o like no vídeo e vamos lá. Na verdade, o que eu vou contar aqui é uma média de como eram os meus dias de estudo, porque eles acabavam variando um pouco, essa rotina variava um pouco em função de que eu trabalhava, como eu já comentei em outro vídeo, vou deixar aqui nos cards para quem quiser ver, né, como fazer essa conciliação de trabalho e estudo, e algumas outras variações, algumas flexibilizações que eu dava na rotina também ao longo do ano, ao longo dos 2 anos que eu fiquei estudando para passar em medicina. Começando pela manhã, como era mais ou menos a minha rotina. Eu acordava bem cedo, tá? Isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Não que eu gostava, né? Mas que eu fazia porque pra mim acordar cedo fazia o dia render muito. E pra mim rendia estudar de manhã, rendia estudar durante o dia. Aí logo depois de acordar já ia correndo estudar? Na verdade não. O que eu fazia era ir fazer uma caminhada, olha só, né? Que coisa. Perda de tempo para alguns. Não, de jeito nenhum. Eu ia fazer uma caminhada, aí eu caminhava em torno entre 20 e 40 minutos, dependia o dia, assim. Eu acordava, já ia fazer essa caminhadinha. Quando voltava para casa, ainda às vezes fazia alguns exercícios ali de flexibilidade, mobilidade, alongamentos. E vocês não têm noção de como isso me despertava, de como isso fazia eu começar o dia muito bem, muito mais disposta. Então quando eu ia estudar, eu já tinha saído daquela fase, daquele sono ali que tu tá se arrastando. Eu já ia estudar de um jeito bem melhor, bem mais tranquilo, já tava bem mais disposta. Então, ó, recomendo, é muito bom fazer esse exercício físico assim logo de manhã. Essa história aí de me exercitar durava mais ou menos 1 hora e meia. 1 hora e meia. Eu lembro que quando eu ia até, eu encontrava o pessoal indo pro cursinho muitas vezes, porque era bem cedo mesmo, então eu tava voltando na minha caminhada e o pessoal tava indo pro cursinho, eu até achava engraçado, assim, o pessoal que ia pro cursinho de medicina aqui da minha cidade. Até achava engraçado, não sei, achava engraçado encontrar eles. Vamos pensar assim, se eu acordava às 6 e esse período aí de caminhada, exercício físico levava mais ou menos 1 hora e meia, às 7h eu já estava liberada para começar a estudar. Aí eu começava a estudar e estudava mais ou menos em torno de umas 4 horas durante a manhã. Claro que eu fazia descanso, não era 4 horas assim direto, mas era um bloco ali de 4 horas. Se vocês quiserem algum vídeo explicando como eu organizava mais detalhadamente esse tempo de estudo, pode deixar nos comentários que eu vou fazer esse vídeo daí explicando essa organização do tempo, os blocos de estudo e tal. Mas enfim, continuando, né, eu estudava essas 4 horas, então digamos que eu comecei a estudar às 7h30, eu fui dando uma média de horário aqui só pra vocês terem uma noção de como ficava, sabe, a divisão ao longo do dia. Eu estudava esse bloco de 4 horas, isso terminava em torno de 11h30, aí o que eu tinha que fazer, né, eu morava, dividia apartamento, então eu tinha que me virar com as minhas coisas, eu ia fazer comida, ia tirar um tempo de descanso ali no almoço, fazer comida, almoçar, essas coisas assim. Às vezes eu já deixava a comida pronta de outros dias. E eu sempre fazia comida a mais também para ter para as próximas refeições e marmita, essas coisas assim de maromba que gosto de fazer. A época eu era bem mais maromba, hoje em dia eu tô meio parada, né? Inclusive estamos sem academia, estou falando aqui do meio de uma pandemia, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando em julho de 2020, né? Estamos numa pandemia, muitas coisas fechadas, estou sem academia, mas enfim, só um desabafo, tá? Caso alguém esteja vendo isso aqui no futuro e tenha tido um apocalipse zumbi, não sei o que mais vai acontecer esse ano. Tá, voltando. O que acontece então? Eu ia preparar o almoço, comia ali e tal. Almoçava, tirava um tempinho bem de boas ali pra mexer no celular, até assistir algum episódio de alguma série se eu quisesse. Isso mais ou menos 1 hora e meia durava, tá? Outra coisa que eu fazia também nesse horário de almoço era olhar celular, rede social e tal. E até vejo muita gente falando, ai, que tem que sair de todas as redes sociais, excluir todas as redes pra estudar, pra fazer medicina, né? Ou enfim, pra fazer ENEM, pra estudar, pra render, não pode mais ter Facebook, ter Instagram, nada. Eu não concordo, tá? Eu acho que cada um, claro, mas se tu souber usar ali com certa prudência as redes, é um passatempo, é um meio de interagir com outras pessoas, não vai te prejudicar. Claro que tu não vai poder usar tantas horas ao longo do dia, mas não é uma coisa que assim que a gente tenha que ser tão radical de simplesmente, vou excluir tudo. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aqui. Eu sei que vocês esquecem, deixa pra depois e não dão like no vídeo, fico chateada. Então já deixa agora, que é esse retorno que eu tenho pra saber se as coisas que eu tô contando aqui, compartilhando, falando, tá ajudando vocês, tá? Então deixa o likezinho aí e vamos continuar. A gente sabe que depois do almoço bate aquela bad, né? Aquele sono do estômago cheio, aquela sensação ruim que só dá vontade de dormir ou de ficar jogado num canto.
E é bem complicado isso pra quem tá estudando em casa, porque é muito cômodo, é muito fácil tu simplesmente deitar na cama e dormir, né? Tirar uma sonequinha, que muitas vezes vira 1 hora, vira 2 horas, 3 horas. E isso aconteceu algumas vezes comigo, sim. Mas eu bolei um esquema bem interessante pra dar uma burladinha nessa história aí da bad pós-almoço, tá? Que pode trabalhar bastante o rendimento dos estudos. O que eu fazia então? Eu ia treinar de tarde, eu ia pra academia, fazer outra atividade física de tarde, no começo da tarde. Só que como também não dá pra tu comer e ir correndo pra academia treinar de bucho cheio, o que eu... Ai, desculpa, gente, eu tenho um linguajar meio estranho às vezes, tá? Então eu fazia assim, eu almoçava e aí quando começava a bater aquela badezinha, assim, eu pensava, ah não, daqui a pouco eu vou pra academia, não posso dormir. Aí, só que também pra não ir de barriga cheia, eu pensava assim, vou estudar mais 1 horinha agora e depois eu vou pra academia. Aí eu me forçava a estudar 1 hora, que é 1 hora ali, passa rapidinho, né? Estudava essa 1 hora e depois eu pegava e ia pra academia. Pensando assim, que na manhã eu estudei até mais ou menos 11h30 da manhã. Aí tive um intervalo de almoço de 1 hora e meia. Isso são 11h30, meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Aí 1 hora da tarde, mais ou menos, eu estudava mais 1 hora, então até as 2 da tarde, mais ou menos. Tudo em média, tá, gente? Aí depois eu pegava e ia pra academia. Ia lá fazer meu treino de boas lá, né? Isso levava mais ou menos mais 1 hora e meia. Vamos dizer, mais ou menos isso. Vou jogar aqui, então eu voltaria pra casa, até eu voltar pra casa, comer alguma coisa depois do treino, já dava 4 horas da tarde. Aí vocês podem pensar, nossa, mas olha só, tua tarde já se foi, né? Tu perdeu a tarde porque estudou só 1 hora, agora já são 4, já acabou o teu período da tarde. Mas não é bem assim, gente. E essa atividade física ao longo do dia te mantém muito bem pra estudar. Vocês têm que dar um jeito de encaixar isso na vida de vocês, porque faz toda a diferença e de maneira nenhuma eu ir pra academia nesse período da tarde me prejudicou, muito, muito, muito pelo contrário, me ajudou muito. Então eu ia ali naquele período pós-bed do almoço, digamos assim, e quando eu voltava eu já tava lá de boas, fazendo pós-treino e ia voltar a estudar. Aí pelas 4 da tarde, então, eu voltava a estudar, eu estudava mais umas 3 horas, assim, mais ou menos, dependendo como é que tava o meu ritmo, e estudava em torno de 7, 8 da noite. E aí estava encerrado, por exemplo, o meu dia de estudo. O que acontece? Que algumas noites durante a semana, sexta-feira, por exemplo, algumas outras noites, eu tinha que trabalhar. Então, o meu estudo desse dia estava encerrado aí. À noite eu não usava mais para estudar. E em alguns outros dias que eu estava em casa, eu continuava estudando. Vamos rebobinar então tudo que eu falei já até agora. De manhã, mais ou menos 4 horas de estudo, aí 1 horinha de estudo ali antes de ir pra academia e depois mais 3 horas de estudo. Somando isso, já deram 8 horas de estudo no dia. Podem ver que por mais que tenha ficado um pouco picado, intercalado com atividade física, com o almoço e tal, deu um tempo bem bacana de estudo. E nessa altura eu estaria mais ou menos nas 7 horas da noite, tá? Em média. Aí eu pegava e tirava mais 1 horinha de descanso, que eu ia fazer coisas da vida, por exemplo, mexer no celular, tomar banho, sei lá, se estivesse aqui no mercado, não sei, ver um episódio de uma série, coisas da vida que desse na louca de vontade de fazer. Tirava mais essa 1 hora de descanso, então voltaria, seria das 7 às 8 horas voltava para uma nova rotininha ali de estudo. Retornava, estudava mais 2 ou 3 horas, dependendo muito, dependia do que se eu estava rendendo ainda, porque a gente sabe que tem dias que a gente rende mais e tem dias que não, então eu não forçava muito a barra, sempre deixava um pouco variável essas questões, assim, 1 hora a mais, 1 hora a menos. Eu sempre ia repondo ao longo dos outros dias qualquer coisa, se tivesse um dia que eu não estava bem para estudar. Então eu estudava entre 2 a 3 horas, estudaria em torno de 10 ou 11 da noite, aí terminava o estudo da noite e ia me arrumar para dormir, né? E aí dormia em torno de 11, às vezes meia-noite, show de bola. Eu dormia sempre no mesmo horário, então geralmente eu deitava na cama e já dormia, né? Não tinha muito esse problema de ficar revirando na cama, afinal, como eu acordava cedo, eu sempre tinha sono de noite, né? Aí vocês podem estar pensando assim, mas eu não gosto de acordar cedo, eu não me dou bem acordando cedo, prefiro estudar madrugada dentro, tá? Isso que eu tô falando pra pessoas que têm opção, né, de ir jogando nesses horários. Prefiro dormir até meio-dia e estudar até madrugada. É um jeito? Só que assim, o que eu gostava de fazer era usar tudo ao meu favor. E o que eu quero dizer? Que a gente tem toda uma questão fisiológica, tá? De ciclo sono-vigília, de claro e escuro, bem interessante, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e é real, oficial, tá, gente? Então, toda essa questão de você ir dormir de noite, ficar acordado de dia, tem uma questão hormonal envolvida, de você produzir melatonina à noite, você conseguir dormir melhor,
tá? Então isso é coisas que todas essas coisas a gente vai usando a nosso favor. Então eu gostava sim de dormir de noite, ficar acordada de dia, eu me sentia bem, eu sentia que isso rendia, a minha atividade física ajudava também a melhorar meu desempenho. É bem interessante a gente observar essas coisas, porque tem outras questões envolvidas também. Por exemplo, se você gosta de ficar dormindo até meio-dia, provavelmente já vai estar mais claro de manhã, tu não vai conseguir dormir tão bem, vai ter barulho da rua, carro passando, pessoas na sua casa fazendo barulho, enfim. E isso vai ir fazendo com que o teu sono fique picado, fragmentado, você não vai ter aquele descanso adequado. E se tem uma coisa que eu vou falar pra vocês que é muito importante no processo de aprendizagem, é o sono. É dormir bem, é estar descansado. Isso influencia tanto ali né, para tu guardar as memórias, tu guardar o que tu aprendeu e tu realmente aprender. E também no fato de que no dia seguinte tu vai estar descansado para estudar. Porque senão a gente entra num looping, entendeu? Ah, estudei hoje até muito tarde, amanhã eu vou estar muito cansado para estudar, vou acordar muito tarde, daí eu estudo até mais tarde de novo, no outro dia começa a se repetir todo esse looping. E é mais difícil de fazer dar certo. É impossível uma pessoa estuda só de noite e tal. Eu sei que muitas pessoas nem têm outra opção, né? Só conseguem estudar mais tarde da noite. Então, não é que é impossível, mas é um pouco mais complicado de fazer dar certo. Às vezes compensa mais dormir 1 hora a mais e estudar 1 hora a menos. Pode parecer loucura, pode não fazer sentido, né? Mas, sim, às vezes tu estudar 1 hora a menos simplesmente seria um horário que não estaria produtivo para ti, porque já estaria cansado, e ainda assim essa hora a mais de sono vai ajudar a fixar tudo que tu aprendeu e fazer com que você realmente aprenda aquilo que você estudou. Dormir bem, muito, muito importante. Nunca abri mão de dormir bem. Na faculdade não abro mão de dormir bem, não viro noite estudando. Me sinto péssima, vejo que não dá certo. Volto a repetir aqui também a questão da atividade física. Vocês podem ver que no meu dia dava em torno de 3 horas do dia dedicados a alguma atividade física. Eu ia caminhar de manhã, ia pra academia depois, então era bastante tempo. E isso é fundamental. Não tô dizendo que vocês têm que fazer 3 horas de atividade física, não é isso. Mas assim, que vocês dediquem um tempo da rotina de vocês para isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho um assunto muito importante, muito negligenciado, tá? Vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro. Mas encaixe alguma coisa, gente, seja uma caminhada. Caminhadas são muito subestimadas, as pessoas não vão caminhar e é muito importante, tá? Uma caminhada, uns alongamentos, yoga, alguma dança, alguma coisa que tu consiga encaixar ali na tua rotina que seja constante, que tenha consistência e você faça sempre, não digo todo dia, mas tipo 3, 4 vezes, 5 na semana, tá? Vai ajudar muito, vai valer muito a pena, vocês vão ver como isso faz diferença. Agora, vamos entrar nos finais de semana. Como que eu me organizava nos finais de semana? Eu já contei em outro vídeo que variava bastante, porque eu trabalhava nos finais de semana. Então, a minha demanda do trabalho, ela era bem diversificada, mudava, né? Tinha finais de semana que eu conseguia ficar com as manhãs livres, então eu não trabalhava de manhã, aí eu usava muito desses finais de semana pra fazer simulado. Eu gostava de fazer simulado de manhã. Então era mais ou menos isso que eu fazia no final de semana. Não estudava assim matéria nova, essas coisas não. Usava o final de semana pra trabalhar, né, quando necessário, pra estudar alguma coisa, fazer simulado principalmente e para descansar, claro, também, né? Sou filha de Deus, era filha de Deus, né? O pessoal que vai estudar, fazer ENEM aí, prestar medicina ou fazer ENEM é filho de Deus também, merece descansar. Socorro. E quem tem os finais de semana livre, tente reservar um tempo bem grande, não tenha medo de reservar tempo para descansar. Porque é muito importante, gente. A gente tem que fazer coisas da vida, ficar olhando para a parede, pensando em nada, se for o caso, tá? O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer coisas assim, aleatórias, que não sejam relacionadas ao estudo, passear, conhecer lugares, ir pra festa, porque não? Pode ir pra festa assim de boas, tá? Uma vez ou outra, não vai matar ninguém, não é porque tá tentando fazer medicina que não pode ir numa festa durante, sei lá, se ficar estudando 5 anos, ficar 5 anos sem ir numa festa, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos ser extremistas nas coisas, vamos viver a vida, que é o mais importante. Então, façam esse tipo de coisa. O que eu acabava fazendo bastante era tirar algum dia durante a semana pra fazer isso. Porque como eu trabalhava no final de semana, eu precisava de algum dia durante a semana. Então, chegava uma quarta-feira lá que eu pensava, sei lá, vou fazer um piquenique hoje. Não, gente, nem sei, nunca fiz piquenique, eu acho. Então, fazer qualquer coisa. Tirava um dia ali que não ia estudar, ou que ia estudar menos, alguma noite, tá? E é isso aí. A minha rotina, então, quando eu estudava pra fazer medicina, eu estudava em casa, né? Já contei essa história toda, vou deixar o vídeo no card também, sobre a história, né? Da minha vida estudando pra medicina. E era isso, assim, era com essa rotina. E para algumas pessoas pode parecer estranho, porque pode parecer
sei lá, uma carga horária de estudo baixa ao longo do dia, ou sei lá, não sei, passeava muito, tirava muito tempo de descanso. Ou outras pessoas ainda podem estar pensando, mas era uma rotina muito pesada, né? Acordava cedo, dormia cedo, fazia coisas com horários meio regrados. Mas na verdade não era bem assim. O que eu passei aqui pra vocês foi mais ou menos uma média de como eu me organizava. Mas o que é importante vocês entenderem e tirarem daqui? Que vocês têm que ter consciência desse processo de estudo de vocês, de como vocês se organizam, de como vocês estão indo, de como é o horário padrão que vocês vão seguir. Pra quê? Pra conseguir flexibilizar isso quando for preciso. Que nem eu falei, tinha alguma noite durante a semana que às vezes eu não estudava, eu ia sair, jantar fora, tá? Quando vocês têm consciência desse processo de estudo, vocês têm segurança para flexibilizar ele, mudar algumas coisas ao longo da semana, sem se sentirem tão culpados. Porque se a gente for parar para pensar, a gente sempre vai ter coisa para estudar. A gente sempre vai ter mais coisa para ver e para fazer. Se tu não botar um ponto final e dizer, hoje eu vou sair jantar fora, hoje eu vou ficar olhando para a parede e pensando na morte da bezerra, a gente nunca vai fazer essas coisas e vai surtar. O surto vem, eu sempre falo que o surto vem, tá? Então coloquem isso no planejamento de vocês também. Tem um amigo de vocês que vai vir da China visitar vocês uma quinta-feira de manhã. E daí vocês vão pensar assim, não, mas eu não posso ver essa minha amiga por causa que, né, eu tô indo estudar quinta-feira de manhã. Gente, só um pouquinho. Vai ver a tua amiga que veio da China te visitar, passa a manhã lá com ela, dá risada, mata a saudade. Essas horas de estudo que você não estudou naquela manhã, você divide entre a semana, divide entre o mês. Dá certo? Dá muito certo. Desde que você tenha consciência de todo esse processo de estudo que você desenvolve, você vai ter segurança para fazer esse tipo de coisa. Vou resumir aqui tudo isso que eu contei e o que eu acho também que tem que ter uma rotina para ela ser de qualidade em 5 tópicos, tá? Bem rapidinho. Primeiro, tempo de estudo focado. Para você manter foco naquele tempo que você está estudando, você está ali, você está fazendo isso, você está presente. Então, tempo de estudo focado. Alimentação, não falei muito durante o vídeo, mas é importante também, posso trazer esse tópico em algum outro momento. Atividade física, essencial, tá? Sono bom, sono adequado, muito importante. E, por fim, descanso, tempo para fazer outras coisas da vida que não sejam estudar, não envolvam estudar. O que a gente está buscando aqui? É manter a consistência nos estudos. Você vai ter que estudar por 1 ano, 2 anos, quem sabe, 3. Então você precisa o quê? Dar o teu máximo num dia e no outro dia não conseguir fazer nada? Isso não funciona, gente. A gente precisa de consistência. E é esses 5 tópicos que eu falei pra você que podem servir como base dessa organização de rotina, tá? Tem que ter consistência para manter esse período todo de estudos com sanidade mental muito importante, porque se a gente tiver sem sanidade mental, mal psicologicamente, a gente não consegue sair do lugar, não consegue e não consegue mesmo. Então, priorizem também a saúde mental de vocês. Esses passos vão ajudar vocês sim a chegarem lá na aprovação, na busca do objetivo de vocês. E é isso que eu quero que vocês cheguem lá. Então é isso, contem comigo, é nóis e beijo!